Fala galera, tudo bom? Vamos fazer uma revisãozinha para avaliação, tá? Falar sobre movimento circular. No caso, a gente vai falar sobre aceleração centrípeta e a força centrípeta, certo? Passar um geralzão sobre movimento circular e vamos falar também sobre conservação de energia e trabalho, ok? Então vamos lá, vamos começar com o movimento circular uniforme. Então, eu quero dizer para vocês é o seguinte: movimento MCU, movimento circular uniforme. Bom, o movimento circular uniforme ele é caracterizado por uma trajetória circular, mas o nome fala aqui, ó, uniforme, certo? Movimento circular uniforme. Então pensa aqui numa trajetória circular e eu tenho aqui um móvel se movimentando aqui em sentido horário. Saúde. Tem aqui um móvel se movimentando em sentido horário, uma trajetória circular, e aqui eu tenho o centro da minha circunferência. Bom, se a gente pensar na trajetória, apenas esquece o formato da trajetória. É como se você pegasse essa circunferência e abrisse ela. Pessoal, é o seguinte, o próprio nome já diz. Pessoal, então, vamos imaginar que esse móvel, este objeto, essa partícula, não sei, pode ser o que vocês quiserem, esteja se movimentando com uma velocidade constante, V, de 20 metros por segundo, certo? Imagina que a velocidade linear dela, certo? Ela tem aqui a sua velocidade linear de 20 metros por segundo. Então, se a velocidade dela é de 20 metros por segundo durante todo o percurso, não importa o formato do percurso. Não importa o formato do percurso, o movimento será uniforme. Certo? O movimento será uniforme. Pode ser reto, pode ser quadrado, pode ser circular. Se a velocidade é constante, o movimento ele é uniforme em qualquer ponto do percurso. Certo? Por isso que no caso do movimento circular uniforme, ele chama circular uniforme porque a gente considera a velocidade linear a mesma durante todo o percurso. Então, aqui ele está a 20 metros por segundo, aqui ele está a 20 metros por segundo, aqui ele está a 20 metros por segundo, aqui. Então, em qualquer ponto da circunferência, o movimento será uniforme. Certo? Então, o movimento ele é uniforme em qualquer ponto da circunferência. Porque a velocidade linear é constante, certo? Mas deve haver um fator que faz com que a trajetória mude de sentido e direção. Porque, de fato, a trajetória está mudando de sentido e de direção. A velocidade linear continua a mesma, mas a trajetória está mudando. Por exemplo, se a gente pensar aqui, eu vou tirar essas setas aqui, certo? Por exemplo, se a gente pensar aqui, ó, a velocidade está para cá. A velocidade é tangente, ela é tangente à circunferência. Só que olha aqui, ó, a direção e o sentido dela está para cá. É 20 metros por segundo, o módulo é 20 metros por segundo, mas a direção e o sentido está para cá. Se eu pego nesse ponto, olha lá, a velocidade, ela continua sendo 20 metros por segundo, mas ó, já mudou a direção e o sentido. Se eu pego nesse ponto, a direção e o sentido já mudou de novo. Ou seja, a velocidade está mudando, porque a velocidade ela é uma grandeza o quê?
vetorial. Se ela é uma grandeza vetorial, a gente tem que analisar o módulo, a direção, o sentido. O módulo é o mesmo. O módulo é o mesmo. Mas a direção e o sentido mudam o tempo todo. Ela sempre vai ser 20 metros por segundo. Mas o módulo, a direção e o sentido está sempre mudando. Então, se a velocidade está mudando, deve existir aí um fator que faz essa velocidade mudar. E que fator é esse? O que a gente chama de aceleração centrípeta. Certo? Então, um objeto descrevendo uma trajetória circular com velocidade constante vai ter uma aceleração centrípeta que forma 90 graus com a velocidade e aponta sempre para o centro da circunferência. E essa aceleração centrípeta é igual a v ao quadrado sobre o raio. Então temos aqui o raio da circunferência. Essa é a aceleração centrípeta. Ok? Essa é a aceleração centrípeta. E nós temos a velocidade angular, ômega, a velocidade linear, v, é igual a ômega r. Isso aqui é o raio, isso é velocidade linear, e aqui velocidade angular. A velocidade linear depende da trajetória. Então o movimento é circular porque a sua velocidade linear é constante. Mas a velocidade angular está variando. Por quê? Porque o ângulo está variando, certo? Por exemplo, se eu pegar esse ponto aqui como ponto zero, olha aqui, ó, quando a partícula está nesse ponto, ela andou esse ângulo. Quando a partícula estiver nesse ponto aqui, ela andou esse ângulo de cá. Quando a partícula estiver aqui, ela vai ter andado esse ângulo maior aqui. Então, o ângulo está variando. A velocidade é a mesma, 20 metros por segundo. O ângulo muda. Então, a velocidade linear é constante, por isso uniforme. A velocidade angular, ela muda porque está variando o ângulo, certo? E qual que é o fator que faz a direção e o sentido da velocidade variar no movimento circular uniforme? A aceleração centrípeta, que é dada por v ao quadrado sobre o raio. Beleza? Esses são os principais aspectos aí do movimento circular uniforme. Então, são essas duas equaçõezinhas aqui, ó. Aceleração centrípeta, que é v ao quadrado sobre o raio, e a velocidade angular, que v é igual a ômega r. Aqui é a conversão de velocidade angular para velocidade linear. Tá? V é a linear e ômega a velocidade angular. Certo? Essas são as duas equaçõezinhas do movimento circular uniforme. Agora vamos ver aqui a força centrípeta. Tá? A força centrípeta. Força centrípeta. Agora vamos imaginar aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui um negócio. Pega esse fio aqui, né? Bom, vou rodar esse fio, certo? Vou rodar esse fio. É um fio aqui de fone de ouvido, ó. Tem a pontinha dele aqui. Eu pego esse fio e rodo ele aqui, ó. Tô rodando ele, ou seja, vamos imaginar que a velocidade linear é constante. Tá? Vamos imaginar isso. E então a pontinha do fio está girando aqui com velocidade constante, certo? E existe uma força de tensão, certo? Existe uma força aqui, ó. Essa força de tensão. Vamos considerar a força gravitacional, certo?
A gente sabe que na prática a gente não pode desconsiderar a força gravitacional, mas para esse exemplo aqui eu vou desconsiderar a força gravitacional. A única força que eu vou considerar aqui vai ser essa força tensora, certo? Essa força tensora aqui. Então essa força tensora vai ser a força resultante. A força resultante... mas meus pincel tão ruim. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Isso aqui é a segunda lei de Newton, o princípio fundamental da dinâmica, certo? Força resultante é massa vezes aceleração. Beleza, beleza. Essa minha força resultante é a força de tensão. É a força de tensão aqui, ó. E eu estou considerando a partícula que está se movimentando com a velocidade linear constante, certo? A velocidade linear é constante, a angular que está mudando, mas a linear é constante. Só que a direção e o sentido está mudando constantemente. Já expliquei para vocês. Quem que faz a velocidade, a direção e o sentido da velocidade mudar? A aceleração centrípeta, certo? E a aceleração centrípeta é igual a V ao quadrado sobre o raio, ou R minúsculo. Eu vou pegar agora essa aceleração e substituir aqui. Eu vou ter que a minha força resultante é igual a mv ao quadrado sobre o raio. Raio da circunferência. Isso aqui é o que a gente chama de força centrípeta. Ou resultante centrípeta. Tem muita gente que fala que isso aqui é resultante centrípeta, porque a força centrípeta, essa equação aqui, ó, ela não é uma lei de força, não é uma força específica. A gente só pegou, considerou a força de tensão como a força resultante, aplicou na segunda lei de Newton e chegou a esse resultado, que é mv ao quadrado sobre o raio. Tá? Então, essa força poderia ser qualquer força. Por exemplo, quando um carro está fazendo uma curva, em vez de ser uma força tensora, é uma força de atrito. Então, se a força de atrito for a força resultante, ela vai ser mv ao quadrado sobre o raio. Se eu tenho um planeta girando em torno de uma estrela, a Terra girando em torno do Sol, por exemplo, existe uma força ali gravitacional, uma força de atração gravitacional entre a Terra e o Sol. Essa força vai ser a força centrípeta. Tá? Então, muita gente chama apenas de resultante centrípeta. É quando a força resultante é uma força que aponta para o centro de uma trajetória circular.